Bom, muito bem, vamos começar mais um vídeo aí extremamente importante. Tive a ideia de trazer esse vídeo muito por conta de um post que eu vi nessa semana na rede social, de um investidor provavelmente iniciante, que ele indagou o seguinte: pessoal, alguém me ajuda, né? O dólar tá chegando a 5,70, nos mesmos níveis da pandemia, o que tá acontecendo? Alguém podia me explicar? E por isso que eu tive essa ideia de trazer essa informação aqui para vocês, de forma bem resumida e simples, né? Até porque é um desafio trazer todo o conteúdo técnico do mercado para você, investidor e investidora na ponta, fazer cada vez melhores investimentos. Pessoal, não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e, mais importante, compartilhe essa informação com outras pessoas para que o brasileiro realmente possa fazer bons investimentos, assim como você, né, que vai terminar esse vídeo aqui e vai estar munido de informação para tomar as melhores decisões. E antes de começar, eu vou trazer alguns pontos aqui dos principais acontecimentos, como eu disse para vocês, e no final desse vídeo eu vou trazer a solução, justamente, né, de um possível cenário que você pode estruturar para a sua carteira de investimentos e se proteger também da melhor forma, já que a gente está vendo e vivenciando, né, um cenário adverso. Bom, pessoal, então vamos lá. Eu trouxe aqui na tela, ó, se vocês verem, a principal notícia dessa semana, né, que foi, após bater 5,70, até onde o dólar irá. O mercado vê pressão em 2024 e eleva projeções, né? Ou seja, ainda que possa haver alívio em relação ao nível atual, analistas, isto é, o mercado financeiro inteiro, tem elevado projeção para o fim do ano, levando em conta três fatores, tá? Dos quais, logicamente, a gente vai falar aqui. Então, antes de tudo, né, vamos começar já com os três principais fatores que ocasionaram essa alta do dólar, dos quais eu vou resumir aqui para vocês. E está exatamente nesse parágrafo que eu trouxe, ó. Na ponta do lápis estão os três fatores, dos quais são: primeiro, o fato dos dirigentes, que são as cabeças lá do Federal Reserve, né, que é o principal comitê de política monetária da principal economia do nosso mundo, descartaram um novo corte de 0,5%, ponto percentual no caso, né, na próxima reunião de política monetária. Ou seja, a previsão que a gente tinha no mercado de um corte mais acentuado está sendo de forma mais branda também, né? Não vai cortar tanto quanto a gente estava pensando ou quanto que o mercado também estava provisionando. Primeiro ponto. Vamos para o segundo, a deterioração adicional no sentimento com a política fiscal brasileira. E por fim, terceiro ponto, a maior probabilidade que o republicano Donald Trump, se eleito presidente dos Estados Unidos, adote uma política econômica mais protecionista. Lino, no bom português, o que é a política econômica mais protecionista? É aquela política, pessoal, que o governo adota para favorecer muito mais os produtores nacionais, tá? Frente a uma concorrência estrangeira. Então, de certa forma, o Donald Trump já tinha essa postura quando ele era presidente nos Estados Unidos, e se ele manter esse discurso que ele já vem falando, e se ele ganhar, muito provavelmente ele vai executar essas políticas conforme a matéria que está nos detalhando, e se ocorrer essas políticas, a moeda local, que no caso é o dólar, vai se valorizar frente a outras moedas de países emergentes, e um exemplo disso é o nosso real aqui, né? Então o dólar frente ao real vai se valorizar, e a gente vai ter uma depreciação também nesse sentido. Então, resumindo o primeiro ponto, né, aqui a gente vê que foi destaque no último dia do mês passado, quando o presidente do Fed, o Powell, apontou que o cenário base do Banco Central americano é de mais 2 cortes de 25 pontos base ainda este ano. Isso ainda reflete o discurso leniente deles de que eles estão a dados dependentes, isto é, dependendo dos dados de seguro-desemprego, dependendo dos dados de inflação e do aquecimento da economia americana, o Banco Central, o Fed, né, já falou que vai esperar e vai aguardar esses dados sem nenhum provisionamento para o mercado. Então, de novo, a gente segue uma postura conservadora, mas a alta do dólar também se justifica por conta dessa postura conservadora que o Fed vem assumindo no discurso, né, com os investidores aí do mercado americano. Esse é o primeiro ponto importante, de forma um pouco mais detalhada, que eu quero trazer para vocês. Então, sobre o segundo ponto, que é justamente a dúvida sobre o cenário fiscal, né, o principal fator aí que tem corroborado para a questão da alta do dólar também, né, na minha visão. Então a gente já conhece que o Ministério da Fazenda, né, recentemente liderado pelo presidente Fernando Haddad, vem querendo aumentar os impostos, principalmente aquele imposto mínimo para os milionários, né? Ele deu uma recuada também esses dias aí, mas ainda quer achar soluções frente a este gargalo que a gente tem de orçamento, né, de receitas e despesas do governo. Então até esse parágrafo fala muito bem aqui, ó. Mesmo após o ministro Haddad dizer que a medida só deve ficar para 2025 e que o foco agora sempre são ações para conter as despesas, o azedume permaneceu no mercado também. Então, de novo, pessoal, sempre quando a gente tem uma preocupação com o cenário fiscal, no sentido de que o governo ele tem certas metas orçamentárias para alcançar.
Se a gente tem uma perspectiva já olhando nessa questão da política fiscal deficitária, com certeza isso vai ocasionar uma desvalorização do nosso real, né, que é a nossa moeda, frente a moedas emergentes, que no caso, principalmente a questão do dólar. Por fim, né, justamente o último ponto lá da questão do discurso do Donald Trump, que é o candidato à eleição à presidência novamente, ele já teve uma postura que reafirmou a defesa de um aumento das tarifas de importação, caso seja eleito, né, que já foi uma postura, né, uma política que ele já abordou no governo anterior. E parte das pesquisas vem apontando maior probabilidade desse cenário. Então, de novo, se, como eu já disse no começo do vídeo, se o Donald Trump for eleito, com certeza ele vai implementar essas políticas protecionistas e isso vai valorizar cada vez mais a questão da valorização do dólar. Vocês percebam aqui, pessoal, que são diversos assuntos, né, e diversas variáveis que corroboram para o aumento deste dólar nas últimas semanas, e a gente chegando a 5,70. Inclusive eu trouxe aqui para vocês na tela, deixa eu até habilitar aqui, a questão do gráfico, né, do histórico do gráfico do dólar aí. Então a gente está chegando exatamente nos mesmos níveis que a gente viu na pandemia, né, que é justamente essa parte que eu estou selecionando com o mouse. Então todos esses fatores que vêm acontecendo, né, nos últimos meses, até porque cada barrinha dessa ao mês, corroboram para que ocorra o aumento, né, a valorização do dólar e consequentemente a desvalorização da nossa moeda, que é o real. É um assunto preocupante, sim. Não gostaria eu, como investidor, de ver nesse cenário atual que a gente está o dólar a este patamar, mas ainda assim é algo que a gente pode salientar, e eu acho super válido a gente discutir isso aqui, o mercado também, e você, investidor, pesquisar cada vez mais sobre isso. Então, perfeito, Lina, entendi todos esses pontos, né? Mas como eu hoje posso me proteger de forma prática dessa alta do dólar que vem acontecendo mês após mês? Então, pessoal, nesse sentido, o que vocês precisam entender? Como que a gente pode dolarizar o patrimônio? Existem diversas formas, né? As principais que eu gosto de trazer para você, investidor, que nunca teve uma proteção nesse sentido, é investir em fundos de investimento que possuem uma alocação e exposição em dólar. Então, neste exemplo aqui, eu trouxe para vocês exatamente um dos fundos que a gente conhece bastante no mercado, né, que é o Trend Dollar FI, Fundo de Investimento Cambial. E esse fundo investe justamente nisso aqui, ó. O fundo possui posição comprada em contratos futuros de dólar na B3 e, portanto, exposição à taxa de câmbio dólar e real. Dessa forma, já até fala aqui, ó, se o dólar valoriza, real deprecia, taxa RS USD sobe, então o fundo se valoriza. Então é importante sim, e hoje super acessível de você, investidor, proteger o seu capital para que você esteja exposto à alta do dólar e aproveitar esses momentos também. Eu trouxe até aqui a questão do fundo, um pouco mais detalhado para que vocês entendam, que é justamente esse fundo aqui que eu acabei de comentar com vocês, que é o Trend Dollar Fundo de Investimento Cambial. Percebam aqui, se vocês quiserem pesquisar no Mais Retorno, é um site que reúne diversos fundos de investimento aí, super recomendo para você dar uma estudada, dar uma analisada também e conhecer principalmente os resultados de cada um, né, frente a essas perspectivas de mercado. Então aqui a gente vê a rentabilidade dos últimos 12 meses desse fundo, que foi 19,63%, o PL, né, o quanto que tem aplicado mais ou menos nesse fundo, entre outros indicadores aqui que eu posso falar em outro vídeo. Mas o que eu quero trazer para vocês é aqui o que? Pessoal, olha que legal, com uma movimentação de aporte mínimo de R$100, né, e o valor mínimo de permanência também de 100, você pode dolarizar o seu patrimônio, ou seja, você pode se proteger da alta do dólar. Então, se a gente descer um pouco mais aqui, a gente já vê a rentabilidade histórica, por exemplo, desse fundo aqui que a gente está conversando. Vocês podem ver os anos anteriores de 2023, 2022, porém, este ano, né, que foi um ano atípico aí, principalmente nas questões e perspectivas que a gente já vivenciou e eu conversei aqui com vocês, olha só quanto que já subiu este ano o dólar, né? Este fundo que investe logicamente em dólar, mais de 23%, ou seja, isso correspondendo ao CDI dá 269%. Lino, significa que eu tenho que expor meu patrimônio 30%, 50% em dólar? Não, pessoal, não é essa a resposta, mas é importante sim, dentro da diversificação que eu sempre pontuo aqui com vocês, de que tem que ter uma parcela com exposição a moeda mais forte hoje do nosso mundo, que é o dólar. É mais do que necessário você ter essa posição, porque num cenário adverso de Estados Unidos, da nossa política fiscal e principalmente do governo americano, é importante sim a gente ter isso daqui, fora outros fatores que eu posso detalhar com vocês mais pra frente. Mas sim, sempre é importante e sempre vai ser válido você ter uma exposição e proteção no dólar também, né? Seja em fundos, seja em outras ETFs também, ou em outras ações de fora, né? Então, são diversos mecanismos que eu trouxe aqui para vocês, o mais simples, para que vocês entendam.
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido e se atualizado dos principais acontecimentos aí que a gente viu nas últimas semanas do mercado e justificando por que o dólar chegou a 5,70. Nesse sentido, espero que vocês também apliquem, né, todo esse conhecimento, principalmente que eu falei no final do vídeo, para que você dolarize seu patrimônio, seja por fundos, seja por ETFs ou mesmo em outras ações, para que você sempre possa estar protegido, né, desta alta, no caso do dólar que a gente está falando hoje, e que você faça cada vez melhores investimentos também na sua carteira. E não esqueça também, pessoal, de escrever alguma dúvida que vocês possam ter, principalmente nesses vídeos que são um pouco mais técnicos, ou mesmo, né, alguma sugestão que vocês querem que eu fale de algum tema, ou mesmo de algum ativo, carteira de investimentos, economia, enfim. Você pode escrever, fiquem à vontade, vai ser um prazer responder vocês, tá bom? Até a próxima, um abraço.